Graças a Deus. Lembrando que agora a gente tem reunião de oração, encontro de oração, às 8 da manhã. Então, se você quer vir mais cedo, tem um tempo de oração aqui, às 8 horas da manhã tem um grupo de oração lá na capela, que é bem em frente aqui. Abra sua Bíblia, lá na primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, no capítulo 3. E a gente compartilhar um pouco sobre essa questão da fé. Amém? Entender o que é esse princípio de fé operante na nossa vida. Porque às vezes eu tô entendendo mal, eu não estou sendo transformado no meu entendimento. Então, com isso, eu não estou desenvolvendo a minha fé. E quando eu não desenvolvo a minha fé, a palavra de Deus diz que eu fico míope, eu fico infrutífero. Então, hoje a gente vê uma pregação de fé muito voltada para resolver problemas e para te dar a vida que você sonhou. E isso não é fé, isso é crença. A fé é para transformar a gente na pessoa que Deus sonhou, na pessoa que Deus planejou. Para que eu seja uma pessoa completa, adulta. Então, é para que a semente vá do grão ao pleno fruto. Então, em que Deus é glorificado? Em que eu tenha a vida de acordo com o que eu sonhei? Não. Deus é glorificado em que eu dê muito fruto, em que eu alcance a perfeita maturidade. Então, a palavra de Deus diz que Deus quer que todo mundo seja adulto, pleno, perfeito. Amém? A estatura dele. Então, vamos ver aqui. Em 1 João, capítulo 3, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Amém? Então o amor de Deus, deixa Deus ministrar o seu coração. Onde está o amor de Deus revelado na nossa vida? Em sermos as pessoas que Deus nos chamou para ser. E não em ter as coisas que nós gostaríamos de ter. Então o amor de Deus não trabalha nos dando aquilo que a gente quer. O amor de Deus trabalha nos transformando em quem nós podemos ser. Então todo o trabalho de Deus é transformar meu entendimento, é transformar minha natureza. É para que eu de fato seja um filho de Deus. E um filho de Deus em toda e qualquer circunstância. Então é maturidade. É para que a gente alcance esse entendimento de ser filho de Deus. E o que significa isso? Significa em Deus que está nos transformando em alguém como Ele. Por isso ele diz, nesse tempo presente, na medida em que nós estamos aqui, nós somos chamados filhos de Deus. Na medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos ter, ele diz assim, ainda não sabemos o que nós vamos ser. Mas sabemos o quê? Que quando eu encontrar com Ele, eu vou ser exatamente como Ele é. E o que Deus quer que a gente seja? Seja pai como Ele é pai. Tem essa maturidade de alguém que não quer o tempo todo ser cuidado, mas que entendeu a condição de cuidar. Por isso, deixa Deus ministrar o seu coração. Toda obra de Deus na vida de Cristo é a mesma obra que Ele quer fazer em nós. Então, Cristo não é meu Salvador, porque Ele vai me dar as coisas que eu gostaria. Então, Ele não é meu Salvador porque Ele fica resolvendo os problemas que eu crio. Ele é meu Salvador porque Ele me mostra a trajetória de um filho de Deus. E a trajetória de um filho de Deus é mesmo que ele tenha nascido em condição humilde, mesmo que ele tenha enfrentado condições adversas, mesmo que ele seja filho de pais inexperientes, mesmo que o mundo inteiro esteja conspirando contra ele, ele vai prevalecer. Então, eu não tenho que sonhar um berço de ouro para o meu filho, eu não tenho que imaginar que meu filho vai ter uma vida bem-sucedida se eu der para ele todas as condições que esse mundo pode dar. Porque se ele não tiver um coração de filho de Deus, não vai adiantar nada disso. Pelo contrário, se ele não tiver um coração, tudo aquilo que eu estou deixando como patrimônio e como condições, pelo contrário, vai corrompê-lo. Então eu não tenho que dar um quarto maravilhoso. Às vezes eu vou ter condição de dar para ele lá uma manjedoura.
Mas ele vai saber que ele nasceu segundo um propósito. Ele nasceu segundo uma promessa. Porque é muito triste, amado. As crianças de hoje, elas não têm a menor segurança na estrutura familiar. Porque não há senso de promessa, não há senso de propósito. Há senso de circunstância. Elas estão constantemente tendo que conviver com pais que não dão para elas a menor segurança de propósito, de compromisso. Elas percebem que a qualquer momento aquela estrutura ali pode virar farinha. Quantas vezes nós estamos encontrando com filhos hoje que estão na condição de ter que sustentar emocionalmente seus pais, porque aquilo já foi para o esgoto. Alguém está entendendo o que estou falando ou não? Não é fácil. Não é fácil você bater um papo com um jovem adolescente, igual eu tive aqui agora, poucos minutos antes de a gente começar essa reunião. E a questão desse jovem é: pastor, como é que eu posso ajudar meus colegas de escola? Como é que eu posso ajudar meus colegas de escola que estão se cortando? Automutilação. Eu falei, você tem muitos amigos nessa condição? Ele falou, demais. São vários. O que está levando os jovens a essa automutilação? Para quem entende o que a gente está falando, e eu sei muito bem o que isso significa. O que está levando os jovens a isso? A dor. A dor. A dor, às vezes, de não entender a própria história, não entender o abandono, não entender o descaso, não entender a violência. Então, o ser humano ele não vai entender o descaso, ele não vai entender o abandono. O ser humano nunca vai entender o comércio, ele ser trocado por alguma coisa. Isso causa uma dor. Aí aquela dor é insuportável, o que ele faz? Ele tenta causar nele mesmo uma dor que seja maior do que a dor que ele está sentindo. Então é uma dor de alívio. Porque agora ele vai sentir algo que machuca ele mais do que aquilo que ele estava sentindo por dentro. E aí a pergunta é, eu quero transferir essa pergunta, como é que você ajuda jovens assim? Se isso está acontecendo com uma população de 12, 13, 14 anos de idade. Então, filhos, família, o que Deus quer é nos dar esse senso de família. E se nós não entendemos isso com Deus, e até com Deus, nós estamos tratando de tudo, menos das relações, então, amados, então não tem salvação para o mundo. Se todo o tempo que eu gasto com Deus é para tratar de coisas, de problemas, de dificuldades, e não das relações, então não sou um filho de Deus. Então não é de família que nós estamos falando. Então toda a fé tem que estar sendo aplicada na construção da pessoa e das relações. E não aplicada nas questões de patrimônio, domínio, controle e posse. Então a palavra de Deus diz o quê? Que aí vai ser revelado. Então toda a obra de Cristo foi o quê? Para transformar um filho em quê? Em pai. Então a cruz, Jesus foi para a cruz para se tornar como o pai dele. Porque a cruz fez dele quê? Um pai. Tanto que o que desaparece? O que desaparece do horizonte de Jesus quando ele está na cruz? O que desapareceu do horizonte de Jesus quando ele está na cruz? A figura o quê? Do pai. Porque agora o pai é quem? É ele. Tanto que lá em Hebreus diz que quando ele volta para Deus, o que ele diz? Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Então Jesus sai da presença de Deus como filho, mas volta à presença de Deus como um pai. Enquanto ele estava aqui, ele teve a graça de ser chamado filho, mas quando ele volta agora, ele é exatamente como o pai que o enviou. Assim como ele é, seremos também nós. Glória a Deus, amados. Que privilégio. Que privilégio. Essa consciência. E aí ele diz então, o que acontece? Deixa Deus ministrar o seu coração. O que acontece com todo filho de Deus? Isso é uma promessa. Então a fé é a fé na semente. Então, ainda que o meu homem exterior, ainda que eu mesmo olhe no espelho e não estou gostando do que eu estou vendo, eu tenho que enfrentar o desgaste que eu tenho com o que eu estou vendo, com a fé que eu tenho em quem eu sou pela palavra de Deus.
Então eu fui gerado de uma semente incorruptível. Então o meu homem exterior pode se corromper, mas o meu homem exterior ele é renovado. Ele é cada vez mais aperfeiçoado. Então ele diz aqui, o que acontece? Amados, aquele que entende dessa forma, a si mesmo se purifica. Então todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica, como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não nos deixemos enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então deixe Deus ministrar o seu coração. O que a religião faz com a gente? A religião faz a gente pensar que Deus está ocupado com o nosso certo e com o nosso errado. Então nós temos a tendência de associar pecado ao que eu faço de errado e santo ao que eu faço de certo. Não tem nada a ver. Isso é um ensinamento de demônio. Porque muitas vezes eu estou fazendo o certo pelo pior dos motivos. E às vezes o meu certo é o meu pior pecado. Porque é através do meu certo que eu tenho o controle de Deus e das pessoas. Então muitas vezes eu não faço certo como quem ama e quer servir. Eu faço certo como quem não ama e quer se apoderar. Então às vezes eu estou fazendo a coisa certa como quem quer tomar. E não como quem tem a oferecer. Amém, amado? É muito comum na religião, vou falar uma coisa aqui que pode... Seguinte, é muito comum na religião, por exemplo, uma coisa que o povo é clássico. Música sagrada e música profana. O que é o sagrado, o que é o profano? Explicar. O que é o profano? Qualquer música, qualquer música usada para seduzir, qualquer música usada para encantar o coração do outro e trazer o coração do outro a me dar, a me oferecer aquilo que eu quero ter dele, isso é profano. Então você pode cantar Aleluia de Handel, você pode cantar Castelo Forte, você pode cantar Rude Cruz. Se a sua intenção é seduzir Deus, para que ao final da sua música, Deus esteja convertido aos seus interesses, para te dar aquilo que você gostaria que Ele te desse, isso é profano, isso é sedução, isso é corrupção passiva, isso é falsidade ideológica. Um cara desse tinha que terminar o culto e ele ser preso. Porque não tem nada de sagrado nisso. Rezar muito, e muito, para ver se no final Deus me dá exatamente o que eu estou querendo que Ele me dá. Isso é profano, porque isso não vem de fé. Isso não vem de fé. Quem alimenta esse tipo de coisa são minhas crenças, de que ao final do meu sacrifício eu vou obter a satisfação dos meus desejos. Interessa onde isso é feito. Não interessa onde isso é feito. Não interessa se isso é feito num templo evangélico, não interessa se isso é feito num centro macumba, não interessa se isso é feito lá num templo muçulmano. Qualquer forma de sedução espiritual é profano, porque não vem de fé. E tudo que não vem de fé é pecado. Tudo que não vem de fé é pecado. E o que é fé? Fé é a consciência da graça de Deus
o que Deus já me concedeu para me transformar na pessoa que Deus diz que eu sou, para que eu faça segundo a pessoa que eu já sou e não segundo a pessoa que eu gostaria de ser. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? E o que é o sagrado? O sagrado é qualquer coisa. Se você achar uma poesia, então não adianta. Pode ser Aleluia de Handel, ou pode ser um funk do Capra. Qualquer coisa que é para seduzir, para conquistar, para ir lá e possuir a pessoa, é profano. É catra, não é capra. É catra de catraca, sei lá do que. Certo? Ainda bem que eu errei, porque é sinal que eu escuto pouco. Agora, vou falar o que é sagrado. Você esbarrou numa poesia, num verso, numa música, em qualquer outro tipo de expressão de arte, qualquer coisa. E que você viu naquilo uma forma de linguagem que você possa, através daquela linguagem poético-musical, libertar a pessoa da sua escuridão. É o seu ponto de contato, é a linguagem que você encontrou para falar ao coração dela, para servi-la no seu desafio, na sua dificuldade, na sua carência. E ao encontrar o coração dela, você conseguir iluminar o coração dela de esperança, porque agora ela sabe que tem uma família e que tem um pai que a ama. Isso é santo. Isso é santo. Santo são todas as formas que eu encontro de libertar as pessoas das suas trevas, da sua ignorância a respeito do amor de Deus. Profano é tudo aquilo que eu uso para satisfazer a minha carência e preencher o meu abismo emocional. Amém, irmãos? Por isso é o seguinte, pode entrar no mesmo tempo, entrou no mesmo tempo, está no mesmo culto. O suposto sagrado, dou meu dízimo, canta as musiquinhas tudo lá certinha, e faço o bem para todo mundo, faço o meu jejum, reza minhas rezas, frequenta as reuniões. Deus está olhando aqui, sou eu. Presta atenção. Eu, que oro mais, oferto mais. Não presta atenção no resto não, Deus, sou eu. Cheguei primeiro, levantei de madrugada, vim para o culto, fiz minhas ofertas, cantei minhas músicas, fiz meu sacrifício. Não sou igual essa desgraceira que está aqui perto de mim, que nem ora direito, não busca nada, tudo bagunçado. Eu sou o cara. Então, presta atenção no que eu estou falando. É o seguinte, trata de me abençoar. Esse cara é o profano. Ele é filho do Satanás. Ele é pior do que um endemoniado. Ele é demonizado. Ele tem um... Porque se ele fosse endemoniado, a gente expulsava o demônio e estava liberto. Mas ele não é endemoniado, ele é demonizado. Ele tem uma mente e uma cultura demoníaca. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amado? Do lado desse cara, tem um cara que erra na música, errou no valor do dízimo, ele entra desafinado, ele não sabe abrir a Bíblia no lugar certo, mas ele tem aquilo que é fundamental na relação dele com Deus e no conhecimento de Deus. Ele tem um coração quebrantado. Quebrantado. Então, o que caracteriza um filho de Deus? Santidade. E o que caracteriza a santidade? Um coração quebrado. Um coração que não vê mérito em si, não vê capacidade em si e não está buscando formas de se empoderar nem de Deus nem dos outros. Todo filho de Deus busca santidade. Porque eu vou falar uma coisa, mano, não adianta. E o povo fica querendo. Você não vai falar lá com esse povo lá que adultério é pecado, que uns trem que eles andam comendo e bebendo aí é do capeta. Eu não vou falar nada disso, não, hein? Temos que apresentar o evangelho. Agora, algumas pessoas que buscam, reza, faz não sei o quê,
dá os dízimos, mas não aguenta ver uma nádega, não aguenta ver um peito mal mostrado, e é louco, e só sabe olhar para os outros para consumir, e a mente dele é adultério. O cara não sabe sair de casa pensando em outra coisa, a não ser tomar dinheiro dos outros. Você é filho do diabo. É o Satanás que ele serve, porque é o Satanás que ensina a gente a olhar a vida só por aquilo que eu posso tomar de alguém. Isso é o diabo. Filhos do demônio. E que fica criando uns demoninhos. Porque os filhos deles é tudo filho do capeta. Porque é ensinado a tomar, tomar, tomar e tomar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? E ninguém vai pôr uma régua para medir qual o tamanho da sua saia, nem se você comprou o número errado da sua camisa. Que conversa. Que conversa. Ou nós entendemos que os filhos de Deus não buscam o seu próprio interesse, têm sua vida transformada, querem viver em amor, estão aí para servir os outros e não para ficar julgando o que as pessoas estão fazendo. Glória a Deus, amado. Quem vive no pecado é filho do diabo. Não é porque é um capetão, não. É porque a cultura, o que determina, o que norteia, o que estabelece, o que orienta a forma dele pensar é demoníaco. É demoníaco. Ele só visa lucro, só visa interesse, só visa exploração. Ele não olha para as pessoas e não tem amor por elas. Ele só tem desejo. Desejo. Ele não ama ninguém. Ele gosta de tudo, mas não ama ninguém. Agora, você quer saber o que é uma pessoa quebrantada? Eu vou te explicar o que é uma pessoa quebrantada. O que é uma pessoa santa? Eu vou te falar. Pessoa santa é aquela que chora em filme de Bambi. Ele vai assistir o Bambi, ele chora. Se ele souber que a Minnie brigou com o Mickey, ele chora. Porque ele fala assim, por que eu não estava lá? Eu podia ajudar, um casal tão bom, e está lá. Ele não quer saber se Mickey é endemoniado, se a Minnie foi inventada pelo capeta. Ele quer resolver a relação. Não pode um casal que namora há tanto tempo. Aliás, eu vou até ajudar a ver se vocês casam logo. Quebrantado, amém, irmão? Quer saber que um homem é santo, ele é quebrantado. Ele não vê nele direito. Ele não tem direito sobre coisa alguma e sobre ninguém. Glória a Deus. E isso Deus conhece de longe. Deus, de longe, ele conhece o coração orgulhoso. De longe, ele percebe quem está vindo para o culto para ladainha. Ele fala, pronto, lá vem. Ainda bem que misericórdia do meu filho, porque eu vou ter que aguentar. Vou ter que aguentar mais uma ladainha, essa música toda, esses hinos, essas ofertas, para ver se eu converto. Aí ele vai liberando misericórdia. Mas Deus quer os corações quebrados. Você quer andar em santidade? Tem um coração quebrado. Chora, meu irmão. Está difícil? Não fica com raiva. Está difícil? Não fica com raiva. Chora. Vai para debaixo do seu chuveiro, abre ele no tudo lá e chora. Chora a sua fraqueza, chora a sua impotência, chora a sua dificuldade, chora a sua ignorância, mas não chore a sua raiva. E nem chore o seu direito. Porque quem chora direito é filho do diabo. Quem chora a sua fraqueza é filho de Deus e anda em santidade. Porque se você chorar a sua raiva, você vai trocar. Mas se você chorar a sua tristeza, você vai servir. Você vai abençoar. Amém? E aí a palavra de Deus diz mais. Diz assim. E aí, essa pessoa que ama, que é nascida de Deus, não vive pecando. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não amar e nem viver segundo Caim, que era do maligno. Caim era do maligno, no entanto era evangélico. Frequentava a mesma igreja do Abel, fizeram culto junto. Ele não era do maligno porque ele frequentava outra religião. Não, ele era do maligno e ele era evangélico. Ele era um evangélico mau. Entendeu? Tem uns evangélicos maus, irmão. E aí,
Eles lá, frequentando a mesma igrejinha, fazendo culto e tal. E aí diz assim, não seja lá como Caim, que ele assassinou seu irmão. E por que ele assassinou? Sabe por quê? Porque suas obras eram más, não eram erradas. Caim não fez nada de errado. Caim foi mal no certo que ele fez. Você entendeu o que eu estou te falando, mano? Caim não fez nada de errado, não. Caim foi prestar um culto, que é a coisa mais certa que o homem pode fazer. Mas ele foi mal no certo dele. E sabe por que ele se tornou cruel e assassino? Porque ele queria que o certo dele convertesse Deus. E aí, tá bom, ele foi lá e como esse homem certo, ele odiou. E todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vocês não sabem que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si? Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir algum tipo de recurso nesse mundo e ver o seu irmão passando necessidade e fechar o seu coração para ele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, todo filho de Deus é o quê? Todo filho de Deus é santo, anda em santidade. E todo filho de Deus que anda em santidade assume a responsabilidade. Então, todo filho de Deus assume a responsabilidade do irmão, mas não transfere para o irmão a responsabilidade de si. Amém? Glória a Deus, amado. É importante a gente entender que o primeiro assassinato no mundo, o primeiro sangue humano derramado no mundo, não foi por conta de dívida, não foi por conta de uma coisa errada, não foi por conta de uma religião errada, não. O primeiro sangue humano derramado foi por causa de culto. A religiosidade é que nos torna cruéis. É a ideia de que o certo me dá direito, é que me torna iníquo. Então, amado, o que me torna mal não é a raiva, o que me torna mal é gostar tanto de uma coisa que eu achar que eu tenho direito sobre ela. Então, o que me torna mal é a cobiça. Por isso que o contrário de amor não é ódio, é gostar muito e gostar a ponto de sacrificar aquilo em meu próprio favor. É a cobiça. Então, os filhos de Deus assumem a responsabilidade. Porque eles andam em santidade, porque eles não estão lá reivindicando o direito, eles não se vitimizam. Deixa Deus ministrar o seu coração. Nenhum filho de Deus se vitimiza. Se você anda se vitimizando, é porque não é o evangelho que está orientando a sua cabeça. É o capeta. O capeta vai fazer você sentir o quê? Vítima. E não responsável. Mas o Espírito Santo vai fazer você se tornar o quê? Responsável. Então a pessoa vai fazer de tudo para te irritar, mas você não se irrita. Glória a Deus, amado. Porque ele está no papel dele de tentar te irritar, e você no seu papel de não ficar irritado. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Aleluia. Porque a responsabilidade não é do ignorante, é de quem tem o conhecimento. Então, quem tem o conhecimento, quem anda com Deus, ele não se vitimiza. Então, ele assume a responsabilidade. E ele assume a responsabilidade de punir, de corrigir, de fazer o que for preciso. Então, muitas vezes, a gente vai para um lugar muito ruim e quer responsabilizar os outros. Não, mano. A gente não pode responsabilizar os outros pelo lugar que a gente foi. A gente foi porque foi levado pela nossa própria o quê? Cobiça. Foi porque a gente gostava daquela ideia e a gente foi aceitando aquele tipo de coisa. Até a gente se tornar pior do que quem nos levou para lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque a responsabilidade era nossa, de interromper o processo, de corrigir, de encarar. Então, nada é mais demoníaco do que você ver uma pessoa na necessidade dela e você ter as condições de ajudá-la e você não ajuda. Você vai aceitando essa condição lasciva e carnal e fisiológica de ser arrastado na satisfação do seu desejo. Então, a responsabilidade é nossa, é sua. Então, Deus tem os filhos dele em cada situação para que o problema seja enfrentado de forma própria, porque tem um filho lá que assume a responsabilidade. Então você não pode se vitimizar pelo marido que você tem. Encara, ué. Encara, assume a responsabilidade, porque aí ele muda ou muda. Amém, amado? Aleluia! Mas o povo tem medo da mudança. Negocia. Não assume a responsabilidade. E depois se vitimiza. Assume a responsabilidade com a sua esposa. Seja na vida dela o homem que você pode ser. Ela muda
ou muda. Deus não chamou ninguém para a escravidão. Podemos até acrescentar um outro muda. É muda, ou muda, ou muda. Aleluia, irmão. Porque onde há medo, o amor não é aperfeiçoado. E a gente fica se vitimizando e a gente transfere a responsabilidade para o outro. Ah, porque minha mulher é assim. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque você não conhece minha mulher. Você conhece a de Jesus? Olha a mulher que Jesus escolheu para casar. Quando Jesus resolveu casar com a igreja, amado, ele acabou, não sobrou nada para nós não. Agora é daí para cima. Olha a mulherzinha que Deus arrumou para casar, meu. A igreja. Quer canseira maior do que essa igreja? Se trabalha um todo. Amém? Porque é amor, amados, é entrega. Por isso que ele diz, ame lá sua família, ame a sua esposa como Cristo amou quem? Aí, que se a igreja pode ser amada, quanto mais a nossa família. Aleluia, irmãos? A honra, a dignidade, o respeito. Mas a gente está sempre condicionando o cumprimento do nosso papel ao cumprimento do papel do outro. E aí a gente se vitimiza. Ah, porque assim, meu marido isso, não entende, não sei o quê. E não vai entender nunca. Minha mulher não sei o quê também não vai entender nunca. Os filhos não vão entender nunca. Ninguém vai entender nada nunca. Porque não tem luz. Então, onde tem um filho de Deus, ali tem luz. Porque ele assume a responsabilidade. E nada é mais cruel do que a gente ter condição de resolver e ajudar o outro no seu problema e não fazer isso. Então, amado, todo mundo que está aqui e que está se vitimizando, está mentindo quando diz que ama a Deus. Se o fato de eu amar a Deus me coloca nessa posição vitimizada, eu nunca amei Deus, não o vi e nem o conheço. Eu sou um religioso, mas não conheço Deus. Porque todo mundo que conhece a Deus não se vitimiza. O que Jesus fez de errado? Jesus orava. O que o Satanás propôs para ele? Depois de 40 dias de jejum. Faz um mal que pode acontecer nesse mundo. Antecipar o nível de dor que eu vou sentir. Porque apesar dele ser cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele mesmo sendo filho, aprendeu obediência nas coisas que ele sofreu. Angústia, meu irmão. Angústia. Angústia de não conseguir antecipar a hora seguinte. Angústia de não saber que nível e profundidade de dor ele ia sentir para ser coerente com o amor que ele dizia que tinha para as pessoas. E aí o que ele falou? Ah, Deus, eu vou pedir que o Senhor me poupe dessa hora. Pelo contrário. Não me poupe dessa hora. Porque foi exatamente para essa hora que eu vim. Eu não vim para uma hora em que o Senhor vai aliviar comigo. Eu vim para uma hora em que o Senhor estará comigo quando eu não puder ser aliviado. Mas eu assumo a responsabilidade. Assumo a responsabilidade dos erros dos meus irmãos. Assumo a responsabilidade daqueles que nunca fizeram nada certo. E eu tendo feito tudo certo, a responsabilidade dos erros dele é minha. Foi para essa hora que eu vim. Amém, irmãos? É um filho de Deus. Um filho de Deus. E aí a palavra de Deus, João termina dizendo o quê? Santidade, responsabilidade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo, nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Santidade, responsabilidade, autoridade. Todo filho de Deus terá autoridade para transformar situações, por piores que elas sejam. Todo filho de Deus que anda em santidade, todo filho de Deus que anda em santidade não vive pecando, não vive procurando satisfazer seu próprio interesse. Todo filho de Deus que andar em santidade,
ele vai assumindo responsabilidade. E na medida em que ele assume responsabilidade, Deus dá a ele autoridade para fazer as coisas acontecerem. Sabe por que muitas vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida? Porque nós estamos cheios de ansiedade e não de autoridade. Não estamos mais preocupados de saber se as coisas vão dar certo. Nós estamos mais preocupados em buscar garantias. Nós estamos mais preocupados em saber o que vai acontecer amanhã do que em assumir nossa responsabilidade hoje. Assume a sua responsabilidade hoje. Em santidade. Diga, Deus, eu me recuso a continuar querendo que essa coisa aconteça para me satisfazer. Eu assumo a responsabilidade. Vou ser um filho de Deus nessa questão. E sabe o que vai acontecer? A partir de agora, aquilo que você pedir para Deus vai acontecer. Sabe por que não vem acontecendo? Ele diz lá por que não vem acontecendo. Porque tudo que a gente continua pedindo, a gente ainda pede para gastar no nosso próprio deleite e satisfação. A gente não tem autoridade na vida, amados, porque nós não assumimos a responsabilidade. A gente não tem autoridade porque a gente continua sendo vítima. E na medida em que a gente é vítima, a gente não anda em santidade, a gente anda em pecado. Toda vítima continua pecando. Toda vítima continua usando os outros para satisfazer a si próprias. Toda vítima está tentando tomar dos outros aquilo que ela não tem. Toda vítima só trabalha por dinheiro. Toda vítima só agrada por interesse. Toda vítima só faz o bem porque está esperando receber alguma coisa em troca. Toda vítima nunca assume a responsabilidade. Portanto, nunca tem autoridade. Posicione-se diante de Deus. Assuma diante de Deus a sua responsabilidade. Diga, Deus, eu quero andar em santidade. Eu não quero ser um filho do diabo que vive pecando e que fica andando aí atrás de tudo quanto é coisa que me agrada e que me seduz. Eu quero andar em santidade, eu assumo a responsabilidade e as coisas vão começar a acontecer. Não é verdade? É verdade. A gente poderia fazer uma fila de pessoas aqui que não esperaram as coisas mudarem para assumir a responsabilidade. E porque eles assumiram a responsabilidade, as coisas começaram a mudar. Porque eles deixaram de se vitimizar. Amém? E quando eles deixaram isso, eles deixaram de andar em pecado. Então todo filho de Deus vai andar em santidade. Todo filho de Deus vai assumir a responsabilidade. E todo filho de Deus vai ter a autoridade que precisa ter para transformar as situações que precisam ser transformadas. Você crê nisso? Amém. Amém. Vamos cantar de novo esse cântico. Teus olhos revelam. E Deus quer nos levar muito mais além. A fidelidade de Deus vai fazer isso por nós. Antes da gente cantar, a gente tem chorado e orado, mas eu quero pedir que você continue trazendo seus pedidos de oração. É impressionante assim, o número de pessoas entre nós aqui, em todo lugar, porque vem pedir de tudo quanto é lugar. A quantidade de pessoas que estão sofrendo enfermidades graves. Eu tenho ficado impressionado com a quantidade de gente sofrendo enfermidade grave. E muitos problemas graves de família. Famílias sendo desfeitas, pedidos de oração de filhos, de mães, porque as casas estão sendo destruídas. E uma das formas que a gente tem de combater tudo isso é a oração. A gente quer continuar orando, então continua trazendo para cá seus pedidos, alguém vai orar. Amém? E outra coisa é você honrar o seu compromisso. A gente sabe que é um tempo de muita dificuldade, muita crise, gente passando dificuldade de todo tipo. Nós, como igreja, como ministério, estamos lá procurando reduzir nossos custos e enxugar, fazer o que dá para ser feito. Mas a gente conta com a sua fidelidade, com o seu compromisso, com a sua palavra empenhada. Então honre, porque isso é uma responsabilidade. Isso não é uma contribuição. Isso não é um favor que alguém está fazendo. Né? Quem participa do processo tem essa responsabilidade. Amém? Se você nos visita, quer participar, quer contribuir, quer ofertar, fica à vontade. Mas a nossa palavra aqui, são daqueles que estão aqui, participam e têm essa responsabilidade. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico e vamos terminar com a palavra de oração.